Tudo bem, meus queridos irmãos? É mais uma alegria estarmos juntos aí para estudarmos a Palavra de Deus, lição da Escola Sabatina número 3, né? É bênção, né? Muito bom. Para mim é um privilégio poder estar crescendo juntos aí nessa nova jornada que é esse novo trimestre, não é isso? Então vamos lá, vamos colocar combustível na alma. Amém. Tá certo? Eu já fiz a minha oração antes de começar. Faça a sua oração aí, tá certo? E a lição de número 3, ela tem como título Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Como nós podemos ver as pessoas pelos olhos de Jesus? É bem verdade que muitos olham as pessoas com os olhos de Satanás, né? Mas isso aí é uma outra história, tá bom? Embora esse título, né, ele possa ter, não estou dizendo que ele tem, embora esse título possa ter duplo sentido, né, o autor ele se refere à visão espiritual, tá bom? Tá certo? Ok? Então é preciso a gente já, do ponto de partida, entender isso aí, que tá fácil de entender, sim ou não? O autor refere-se aqui à visão espiritual e não à visão humana, física, né? Ok? Então, olhar as pessoas, olhar o ser humano com os olhos de Satanás, né? É olhar as pessoas sem a nitidez. Isso é fruto do pecado. Entendeu? Então, existem pessoas que olham para as outras pessoas com os olhos de Satanás. Que olhos são esses? É o olhar acusador, é o olhar criminoso, é o olhar crítico, é o olhar maldoso, injusto, tá certo? Infelizmente, né? Infelizmente isso aí existe. E o verso para memorizar, que está em Mateus 4:19, diz assim, ó: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Perceberam aí? O nível da visão de quem? De Cristo. Ó, olha a visão de Jesus. Quando ele olhou para homens limitados, homens rudes, né? Homens, a maioria deles sem nenhuma formação acadêmica, né? Ok? Então, Jesus, ele nos enxerga não somente como nós somos. Além dele nos enxergar completamente como nós somos, ele nos enxerga como nós podemos ser. Olha aí, a visão espiritual, os olhos de Cristo, como é que são, né? Tá certo? Então, o que significa ter os olhos de Jesus? Vamos ver aí no decorrer da lição. Mas a pergunta interativa dessa semana vou te falar. Quem é o melhor optometrista de todos os tempos? Quem é o melhor optometrista de todos os tempos? A Bíblia diz? Vamos ver se a Bíblia diz. E o que é optometrista? Tá certo? Então, até o final da lição, eu vou te mostrar na Bíblia quem é o melhor optometrista de todos os tempos. Ok? Então, fique aí conosco. Inscreva-se no canal, deixe aí o seu like, tá bom? Faça os seus comentários e vamos prosseguir aí rumo aí às mansões celestiais, né? Cada jornada é uma melhor do que a outra e é crescimento total. Jesus é o ganhador de almas por excelência. Ao observarmos sua maneira de trabalhar com elas, aprendemos como levar outros a conhecer a salvação por meio de Jesus Cristo. A salvação
só há um caminho, né? Só há um meio de sermos salvos, que é através de Jesus. Então, isso aí, tá certo? Então, nós precisamos, para chegar nesse nível aqui, nós precisamos ver pelos olhos como Jesus via. Nós precisamos ver com os olhos de Cristo. Ver como Jesus via. Jesus via todos os homens e mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para seu reino. Ou seja, não havia ali a cegueira espiritual, claro, né? E não havia ali acepção de pessoas. Então, todas as pessoas, Jesus via, vê e verá como uma pessoa valiosa e que Deus quer muito salvá-la, né? É assim que Jesus vê. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. Jesus via o potencial dado por Deus a essas pessoas e as enxergava pelos olhos da salvação. É salvação, salvação, salvação. Mas por quê? Por que, irmão Ney, você está falando isso? Porque você é crente? Não. Eu estou falando isso porque não é novidade para ninguém, nem para mim, nem para você que me ouve aí e me vê, me escuta. Não é novidade para ninguém que esse mundo é passageiro, né? Todos os dias nascem pessoas e todos os dias morrem pessoas, tá bom? E eu e você, existe um ditado popular aqui no Nordeste que diz assim: nós não nascemos para lajeiro, né? Tá certo? Então, todos um dia vão morrer. Exceto aqueles que estarão vivos, não é? No dia da volta de Jesus Cristo. Aí não. Exceto esse grupo aí, tá certo? Então, vamos dizer aqui que o pouco nas mãos de Jesus é muito. O pouquinho nas mãos de Jesus, ele transforma em muito. Não teve a multiplicação dos pães, dos peixes? Assim mesmo é conosco, né? Aquela pessoa que a gente olha e não dá nada por ela, ai meu Deus, esse daí não sabe nem abrir a boca, coitado. Mas Jesus enxerga um potencial enorme. Jesus enxerga um potencial em você que você jamais percebeu, e em mim também. O pouco nas mãos de Jesus é muito, e o pequeno nas mãos de Deus se torna grande. É assim. Tá certo? Vamos à frente aí. Eu quero ler com você um texto que está em Marcos 8, do 22 ao 26. Olha o que é que diz. Marcos 8, do 22 ao 26, diz assim: Então chegaram a Betsaída e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a visão, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Olha! Nessa primeira etapa, esse homem tinha uma imagem correta dos homens, nítida. Esse homem na primeira etapa da cura, ele teve uma imagem perfeita dos homens? Não. Então, novamente, aí vem a segunda etapa. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, agora sim, claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia.
a história do cego de Betsaída, né, irmãos? Olha só. Pelo texto, a gente percebe que esse homem não era cego de nascença. De acordo com o texto, a gente percebe que esse homem não era cego de nascença. Por quê? Porque ele sabia identificar uma árvore, né? Ele disse que via os homens como árvores andando, né? Porque como árvore os vejo andando, né? Então esse homem não era cego de nascença, ele teve algum problema aí e ficou cego, né? Do milagre do cego de Betsaída, né? Do segundo toque, essa cura ela traz várias lições. Então vamos lá para a primeira lição. As duas palavras-chave aqui são trazer e rogar, né? O cego não foi por conta própria. Seus amigos viram a necessidade dele e o levaram, né? Até Cristo. O cego podia não ter muita fé, mas seus amigos tiveram, pois criam que Jesus curaria a cegueira daquele homem. Essa é a primeira lição. Alguém precisa levar alguém para a cura. Existe a necessidade da atitude, de levar, de conduzir, de guiar, de exortar, de direcionar, de mostrar Jesus. Existe essa necessidade. Ela é real na sua vida, meu irmão, minha irmã, e na minha vida também. Há uma missão a fazer. Segunda lição, existem aproximadamente 25 distintos milagres de cura realizados por Jesus no Novo Testamento. Em mais da metade deles, um parente ou amigo levou alguém ao Senhor para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus, a menos que alguém que tenha fé as leve. Nossa função é nos tornarmos instrumentos para levar pessoas a Cristo. A segunda lição, a primeira é que há uma necessidade de se levar. E a segunda é que eu e você precisamos reconhecer que Jesus conta conosco. Não que ele não possa fazer, não que ele não possa atrair ou levar ninguém a ele mesmo. Não, não é isso. É que nós também temos a necessidade. Quem precisa de trabalhar para Cristo somos nós. Não é Cristo que precisa do nosso trabalho, não. Porque com esse trabalho, com esse envolvimento, há crescimento espiritual em mim e em você. Ok? Precisa a gente entender isso aí. Terceira lição. Pode ser que o homem não acreditasse que Jesus poderia curá-lo, mas seus amigos criam no poder do Senhor. Por vezes, devemos levar outros a Jesus nas asas da nossa fé. Mais um motivo pelo qual a necessidade de trabalhar é nossa, porque nós precisamos exercitar a nossa fé. Ela precisa ser regada. Olha aqui essa plantinha. Ela é natural. Aquela outra também é natural. Precisa ser regada, né? Minha esposa, ela coloca essas plantinhas no sol, aí vai para a sombra, aí vem para cá, aí vai para outro canto, aí vai para um tratamento. É assim. A fé é a mesma coisa, precisa ser exercitada, precisa ser regada, estimulada. Precisamos levar, precisamos orar, precisamos acompanhar, precisamos fazer tudo isso, não é? Para ensinar ao cego e aos cegos, né? Em sua opinião, por que Cristo curou o cego em duas etapas? Por quê? Tem várias formas que a gente pode explicar isso aí. E uma delas é que Jesus curou esse cego em duas etapas para ensinar ao cego e aos cegos, né? Ao cego e aos cegos, né? Como ver as pessoas pelos olhos do céu. Como ver as pessoas pelos olhos de Cristo, né?
Foi para ensinar isso. Na primeira etapa da cura, o cego não estava vendo o seu próximo com clareza. Jesus mostrou a necessidade ao cego que nós e o cego precisamos ver o nosso semelhante com clareza, né? A gente não pode levantar um falso, a gente não deve fazer uma crítica, a gente não deve julgar, a gente não deve menosprezar, a gente não deve pré-julgar, nada disso. A gente tem que ver o próximo pelos olhos de Cristo, com clareza, não é? Jesus mostrou que só pelos olhos de Jesus podemos ver realmente os homens como eles são. Só pelos olhos de Cristo, não é? Agora veja bem, vamos prestar atenção numa coisa. A abordagem que Cristo tinha era diferente, né? Da abordagem que nós estamos acostumados. Ele abordava com compaixão, sem nenhum interesse, né? O propósito ali de Cristo era somente salvar. Salvar, 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 salvar. Entendeu? Cristo não se apegava a detalhes que eu e você nos apegamos. Detalhes que não levam a nada, né? Detalhes que não têm nada de sabedoria, muitas vezes nós nos apegamos. Ah, é um jeito de andar. Ah, foi uma palavra. Ah, então é muita coisa. Ah, não estudou ainda. Ah, tem que se preparar. Ah, não. Jesus era salvar, salvar, salvar. Salvar. Então ele aplicou saliva em seus olhos, né? Perceba que em vários milagres, perceba que Jesus ele fazia o toque físico. Ele fazia questão. Ele não precisava de fazer o toque físico, mas ele fazia o toque físico, não é? Maravilha isso. Uma lição de aceitação. Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Em todas as suas interações com as pessoas, Cristo as tratou com dignidade. Você sabe o que é isso, irmão? Eu sei o que é isso, irmão. Precisamos saber se nós definimos bem tratar as pessoas com dignidade, né? Valorizando, respeitando. Muitas vezes ele surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade especialmente em sua interação com a mulher samaritana. Olha só, a mulher samaritana teve um pulo, não foi no coração? O coração dela fez pum, 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 né? Porque eram povos completamente rivais, né? Judeus e samaritanos, né? Considerando essas diferenças teológicas com os samaritanos, os discípulos devem ter ficado perplexos quando Jesus escolheu a rota samaritana para a Galileia. Eles ficaram surpresos de que Cristo não se deixou levar por um debate religioso. Ele apelou diretamente ao desejo da mulher samaritana por aceitação, amor e perdão. É interessante enfatizar que nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né? Aquela diferença de água, né? A água que a samaritana tinha para oferecer é uma água que não sacia a sede para sempre, né? Aí Jesus disse que ele tinha uma água que saciava, sim, essa sede para sempre, eternamente. E a mulher nem percebia que só em conversar com Cristo, ela já estava tomando dessa água, né? A água que sacia a sede para sempre. É tanto que quando terminou esse diálogo, aquela mulher já saiu dali, daquele diálogo, uma missionária nata. Ela já saiu daquele diálogo sendo missionária. No primeiro grupo de pessoas que ela encontrou, ela foi falar de quem? De Cristo. Do homem, do Deus, do diferencial, não é? Uma lição de aceitação, ela aceitou aquelas palavras.
E ela diz, em sua alma, em seu coração, ela deve ter pensado assim, olha, se essas palavras estão causando tantos efeitos bons em mim, eu preciso que outros ouçam também essas palavras de aceitação. Não é? Aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Somente ao conversar com Cristo, aquela mulher bebia da água da vida e em seguida já era uma missionária eficiente e comprometida. Vamos levar também para as pessoas, né, uma lição de aceitação, um aprendizado de Cristo, cristológico, né? Vamos levar isso para as pessoas. Funciona dessa forma. Todos os dias nós aceitamos a lição de Jesus, é uma aceitação, e nós também levamos essa lição de aceitação para as outras pessoas. A ordem é essa, ok? Comece onde você está. Queridos, todas as situações estão favoráveis aos cristãos para testemunharem do amor de Deus. Gravou isso aí? Todas as situações estão favoráveis. Não existe nada desfavorável quando vai se falar de Deus. Você tira por aí um velório, um enterro. É o momento mais doloroso da vida, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? De quem que se fala normalmente, né? Normalmente. De quem que se fala no momento mais doloroso da vida? De Jesus. É ou não é? De Deus. Mesmo que não fale, mesmo que alguém faça parte de uma religião que não fale, que não creia, se pensa em quem? Se pensa em quem? Na hora da dor da morte. Então, todas as situações são favoráveis para testemunhar do amor de Deus. Vamos gravar isso aí, tá bom? Mas por quê? Porque não há espaço para desculpas de não falar. Porque a necessidade maior do homem é de Deus. Alguém disse, e com razão, na vida o único lugar de onde devemos começar é o ponto em que estamos. Pois não há outra opção. Jesus enfatizou esse princípio em Atos 1:8. Vamos conferir? Atos 1:8. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Meu irmão, quem é que te oferece possibilidade e poder para você pregar aonde você necessita de pregar? Deus, o Espírito Santo. Tá certo? O poder não é nosso. Não se preocupe. Tá certo? Recebereis poder ao descer o Espírito sobre vós. Né? A mensagem de Jesus aos discípulos era clara demais para ser mal compreendida. Comece onde você está. Não precisa você se afligir. Eu tenho que viajar de avião. Eu preciso ser missionário lá no Japão, na África, lá nos confins, do outro lado do planeta, do outro lado do Atlântico. Não. Nós precisamos começar onde estamos. Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte,
Ou, se fizermos alguma viagem para algum canto, é falar de Cristo todos os dias. Jesus está voltando. As mansões celestiais, cada dia, ficam mais perto, se aproximam mais da gente. Não é? Então, não precisamos ser super estrelas, não precisamos ser super dotados, ser super inteligentes, não precisamos frequentar uma universidade, um curso superior, super-homem. Não, precisamos ser isso não. É compromisso, é amor, é prazer em trabalhar para um Deus onde nem merecer trabalhar para Ele a gente merece. É isso. Tá certo? Como testemunhar em um mundo que sabemos que tudo é passageiro e transitório? Como testemunhar? Levando pessoas a Cristo. A experiência de André fala muito a nós. Ele começou com a sua família, primeiramente compartilhou Cristo com seu irmão Pedro. André desenvolveu um relacionamento cordial com um garotinho que depois providenciou para Jesus o material para um milagre. Além disso, ele soube exatamente o que fazer com os gregos. Em vez de debater teologia, ele sentiu a necessidade daqueles homens e os apresentou a Cristo. Simples, né? O que há de melhor para nós oferecermos a uma pessoa no planeta Terra? O que é que você acha? O que há de melhor? De verdade? É dinheiro? Se acaba. É carro? Se acaba. E casa? Também. O que há de melhor para você oferecer a uma pessoa? Jesus. Né? Jesus. É o que há de melhor. Mas será que existem pessoas difíceis? Existem. E o que é que precisa? Precisamos saber lidar com pessoas difíceis, não é? Precisamos de alguns ingredientes para lidar com pessoas difíceis. O primeiro, sabedoria. Quem dá? Deus. Aonde? Na Bíblia. Em que mais outro lugar? Na igreja. E que mais outro canto? Lição da escola sabatina, oração, pequeno grupo, programas da igreja, tudo isso. Missão. Quando esteve na terra, Jesus era mestre em lidar com pessoas difíceis por sua palavra e ações. Ele demonstrava aceitação, ouvia com sensibilidade. Uma das maiores necessidades que os seres humanos, de uma forma geral, têm hoje, né? É a necessidade de serem ouvidos, né? Com essa invasão aí, vamos dizer aí, da tecnologia, né? Que queira ou que não queira, é claro que existe o lado positivo, não estou falando que não existe. Mas uma das partes do lado negativo que as redes sociais trazem hoje é a desumanização das pessoas, né? Vai se criando um distanciamento. Então, é algo que está num processo para se acabar, é o diálogo entre marido e esposa, pais e filhos, amigos, vizinhos, né? Hoje as pessoas querem algo dentro de casa, já passam... Não vou nem falar sobre isso, que isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Então, Cristo ele enxergava as pessoas através de lentes diferentes das quais nós utilizamos. As minhas lentes e as suas lentes é uma, mas as lentes de Cristo são outras, totalmente diferentes. Não é? Ele mesmo diz lá em sua palavra da Bíblia: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus projetos não são os projetos de vocês. O que eu quero não é o que vocês querem.
a forma que eu vejo não é a forma que vocês veem. Não há ninguém difícil para a singularidade de Deus. Ele é o único. É a maior semelhança. Ele é a maior semelhança, né? Nos apelos de Cristo, o foco é a eternidade. A eternidade é o foco. Quando esteve na terra, onde quer que Jesus fosse, ele via possibilidades espirituais, percebia potenciais candidatos ao reino de Deus, né? Jesus, irmãos, ele via que a maior necessidade do homem é de Deus. Mas é claro que o inimigo trabalha contra esse crescimento. O inimigo não quer que as pessoas percebam que a maior necessidade delas é de Deus. Trazendo para dentro da igreja. Existem grupos na igreja que apoiam, que são favoráveis, que ficam felizes quando pessoas se batizam. Mas, infelizmente, né? Ainda bem que não é na nossa, né? Mas, infelizmente, existem grupos dentro da igreja que ficam chateados quando alguém se batiza, que ficam chateados quando alguém vai evangelizar. Existem pessoas que botam barreiras, botam dificuldades, criticam. Eu não quero nem mencionar aqui o nome das frases, né? Ok? Igreja só cresce quando pessoas são salvas, são batizadas. A igreja só cresce quando pessoas são batizadas. Isso aí é um fato. Igreja que não batiza as pessoas, que não salva pessoas, emperra, trava. Peça ao Senhor que torne você sensível ao ministério do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Ore pedindo que Deus lhe dê o segundo toque e abra seus olhos para as oportunidades espirituais que Ele coloca em seu caminho, a fim de compartilhar sua fé. Busque, irmão, busque no Senhor que Ele mostre alguém para você evangelizar. Porque isso é bênção, não é? Para que Ele lhe dê olhos que vejam corações sensíveis, que vejam corações cheios de necessidades, para que você leve a esperança a essas pessoas que é Jesus Cristo. Você terá uma sensação de satisfação e alegria que nunca experimentou antes. Você que é cristão e você que não é cristão, você quer experimentar uma sensação insubstituível? Leve alguém para Jesus, para você ver a gratidão que essa pessoa vai ter com você para o resto da vida. E a sua felicidade de ter conduzido alguém para uma alegria, para uma vida, para uma felicidade verdadeira. Não isso aí que a gente vê, tudo passageiro, ilusão, né? É tudo ilusão. Salomão diz que é tudo ilusão, né? Os prazeres da carne, os prazeres mundanos, né? Tudo isso passa. Somente os que trabalham em favor das pessoas conhecem a satisfação que isso pode trazer. Vamos já encerrando aqui com percebendo oportunidades providenciais. Precisamos orar ao Espírito Santo para sermos também sensíveis, né? O que seria da paz sem as oportunidades? O que seria
das vitórias sem as oportunidades? O que seria dos acertos sem as oportunidades? O que seria da salvação sem as oportunidades? Vamos falar novamente aqui do ladrão da cruz. O que seria da salvação daquele homem se ele não tivesse aquela oportunidade? Se ele deixasse aquela oportunidade passar? O livro de Atos está repleto de histórias de como os discípulos se aproveitaram de oportunidades providenciais para o avanço do reino de Deus. Obviamente, não era só o reino de Deus que avançavam, eram os discípulos também. Por quê? Porque o reino de Deus era eles. O reino de Deus é feito de pessoas. O reino de Deus não é feito de coisas, de objetos. Não. Não é? O reino de Deus é feito de gente. No livro de Atos, Deus está em ação, há portas abertas nas cidades, províncias, países e, acima de tudo, no coração das pessoas. Felipe estava sensível à voz do Senhor, né? Filipe, e foi encontrar com o etíope. O anjo não perguntou assim para Filipe: ei, Filipe, dá para você ir? Né? Você pode ir? Não. Ele disse: dispõe-te, vai. Dispõe-te e vai. Seja corajoso. Vamos trocar em miúdos assim para a nossa cultura aqui. É como se o anjo tivesse dito assim para mim, é como se o anjo tivesse dizendo assim para mim e para você: ei, deixe de mimimi, deixe de drama e vá. Ou então, deixe de ser cego e vá. Deixe de ser cego e vá. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. Já falamos sobre isso, né? Muitos cristãos, tomara que não seja nós, né? Precisamos vigiar. Muitos cristãos pensam que serão salvos somente em aceitar a Jesus. Pronto, eu aceitei a Cristo, acabou. Não preciso mais nada. Já aceitei, né? Jesus como meu Salvador. A Bíblia diz que precisamos crer e ser batizado. Ó, a Bíblia não diz que eu só preciso aceitar, ela diz que eu preciso crer e ser batizado. Agora eu tenho que entender, e você tem que entender o que significa crer. Não é? Crer significa muita coisa. Se eu preciso crer e ser batizado, as outras pessoas que eu vou evangelizar também precisam de crer e ser o quê? Batizadas. Não está lógico isso aí? Então, esse crer significa atitude, relacionamento, comunhão, submissão, fidelidade, missão, compromisso. Esse crer significa isso. Não é somente aceitar. Aceitar é fácil. Aceitar é fácil, tá bom? Agora eu quero te dizer quem é, para finalizar, né? Quem é o maior optometrista de todos os tempos. Eu vou te dizer agora. Mas antes eu quero dizer o seguinte: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso está lá em Mateus 9, 38. Tá certo? Optometrista é um profissional oftalmologista, né? Ele é um profissional dessa área de oftalmologia que ele identifica problemas no sentido da visão. No sentido. Ele identifica a nitidez da visão. Ele trabalha para identificar
como está o grau de distância de saúde da visão. Distância, nitidez, clareza. Então, vamos trazer isso para o espiritual. Vamos trazer essa profissão de optometrista, esse cientista, esse médico, vamos trazer para o espiritual. Jesus, ele é o melhor optometrista do universo. Porque ele sabe de tudo isso aí. A nitidez. Viu lá a cura que ele fez no cego de Betsaída? Como ele fez aquele teste do primeiro toque e do segundo toque, para mostrar para aquele homem que precisamos ver o nosso semelhante com clareza. Lucas 4,18 diz assim, provando que Jesus é o melhor optometrista do universo. Lucas 4,18 diz que Jesus veio libertar os cativos e dar vista aos cegos. Que a paz de Deus acolha sempre você e sua família. Louvado seja o nosso estudo, louvado seja o Senhor. É sempre bom ter você aqui no canal Momento com Cristo e que a gente possa continuar aí até enquanto o Senhor permitir. Não é verdade? Vamos orar? Santo e amado Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, que o Espírito Santo aumente as mensagens, continue falando aos nossos corações, que além do que Ele nos falou nesse estudo, Ele também continue nos falando mais e mais a cada momento. Abençoa a tua igreja, abençoa toda a irmandade. Louvado seja porque os cultos retornaram e o Senhor está no comando de todas as coisas e que haja sempre salvação no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aquele abraço.